E pessoal, nós estamos de volta agora para conversar sobre o direito de resposta pedido durante o processo eleitoral. E acompanha aí a Lei 9.504, a Lei Geral das Eleições, dessa vez lá no seu artigo de número 58. De olho no quadro, olha lá. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Muito bem, olha, não é que os partidos, os candidatos, as coligações só tenham o direito ao pedido de resposta depois das suas escolhas em convenção. Você pode ser agredido na sua imagem, na sua honra. Veja, você pode ser agredido mesmo antes do dia 16 de agosto. Imagina, você nem sequer vai ser candidato, você não é pré-candidato. Nós estamos no mês de junho, de julho. É ou não é possível que um pré-candidato dirija a você uma ofensa, uma afirmação que é sabidamente inverídica, uma afirmação caluniosa, injuriosa? Sim, é possível. Fernando, e nesse caso, então, eu não terei direito de resposta? Porque, veja, o conteúdo do artigo 58 está dizendo o seguinte: a partir da escolha de candidatos em convenção é que é assegurado o direito de resposta. Não, negativo. Entenda uma coisa, o direito de resposta tem como primeiro fundamento normativo o texto da Constituição. É ali que você encontra que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da reparação em razão dos danos morais, materiais, dos danos à imagem. Então, não é que você só tem o direito de resposta a partir da escolha dos candidatos em convenção, mas é que a partir da escolha dos candidatos em convenção, a Justiça Eleitoral vai processar e julgar o pedido de direito de resposta e ele vai se pautar pela Lei Geral das Eleições. Antes disso, o pedido de direito de resposta que você faça não será pautado pela Lei Geral das Eleições, e sim pela legislação normal, pela legislação ordinária, pela legislação que disciplina o direito de resposta nas ações cotidianas que acontecem no país. Tudo bem, então? Vamos ver como é, então, que a Lei Geral das Eleições trata do assunto. Estamos aí no artigo 58, o parágrafo 1º. O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos. Contados esses prazos, veja bem, a partir da veiculação da ofensa. Entenderam a diferença agora? No caso do enunciado, no caso do caput do artigo 58, eu estou falando especificamente de um pedido de direito de resposta que você dirige à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral só é possível pedir o direito de resposta a partir da data da convenção, a partir da data da escolha dos candidatos em convenção. Pois bem, o ofendido ou seu representante legal vai pedir à Justiça Eleitoral o direito de resposta dentro de 24 horas, olha como é ligeiro, 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito. 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão. 72 horas, quando se tratar de órgão de imprensa escrita. Então vamos com calma. O prazo mais curto que nós temos aí para pedir o exercício do direito de resposta é 24 horas, quando a ofensa ela é veiculada através do horário eleitoral gratuito. Então, veja, você acaba de ser ofendido no programa da segunda-feira. Você tem até a terça-feira para pedir o direito de resposta. Se não, um abraço. Perdeu o direito de pedir
a resposta. Fernando, mas é o seguinte, o programa desse candidato vai ao ar segunda, quarta e sexta. Aí ele me ofendeu na segunda-feira, eu perdi o prazo. Terça-feira, passadas as 24 horas, nem eu, nem meu representante legal, nós pedimos à Justiça Eleitoral o direito de resposta. O problema é o seguinte, na quarta-feira, aquele programa que me foi ofensivo voltou a ser exibido. Opa, se ele voltou a ser exibido, você tem de novo aí novas 24 horas para pedir o direito de resposta. Bom, a ofensa não se deu no horário eleitoral gratuito. A ofensa se deu no rádio, na televisão, mas se deu ao longo da programação normal da emissora de rádio e TV. Nesse caso, o seu pedido de direito de resposta se dá em até 48 horas da divulgação da ofensa. Se a ofensa lhe foi dirigida através da imprensa escrita, através de jornais e revistas impressos, aí o prazo é o prazo de 72 horas da circulação do jornal ou da revista. Fernando, e a propaganda na internet? Eu posso pedir o direito de resposta contra uma propaganda ofensiva veiculada na internet? Pode, sem sombra de dúvida. De olho no quadro, veja só. Agora, inciso 4º. A qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas após a sua retirada. E repara, este inciso 4º foi acrescentado na reforma eleitoral de 2015 e, portanto, ele passou a ser altamente caível na sua prova, viu? Porque ele não fazia parte da Lei Geral das Eleições. É uma das novidades, é uma das modificações da mini-reforma eleitoral de 2015. Repara que no caso da propaganda ofensiva veiculada através da internet, nós temos uma particularidade. Em todos os outros casos, você tem o prazo de 24 horas, 48 horas, 72 horas para pedir o direito de resposta da data em que a ofensa é publicada. Então, a referência dos prazos para pedir o direito de resposta é a publicação da ofensa, é a divulgação da ofensa. No caso da internet, você tem permanentemente o direito de pedir a resposta, desde que a ofensa continue ali, continue exibida, continue no ar. Se aquele que é o responsável pela ofensa retira do ar a ofensa, aí você tem 72 horas a partir deste instante. É como se eu ofendesse você através do Facebook, por exemplo. Enquanto eu deixo a postagem lá, você tem o direito de pedir resposta. Alguém me alerta e diz assim, rapaz, Fernando, você pegou pesado aí nesse post, você foi ofensivo, você está caluniando um candidato ou um pré-candidato, isso vai dar problema para você. Aí eu vou lá e retiro o post do ar. Isso é possível? É perfeitamente possível. Pois bem, mesmo retirado do ar a mensagem que lhe era ofensiva, a partir desse instante, a partir do instante em que ela é retirada do ar, aí você começa a contar o prazo de 72 horas para pedir a resposta. Já sabemos, então, o prazo para pedir o exercício do direito de resposta. Agora vamos saber como esse pedido deve ser feito, em quanto tempo ele deve ser julgado e como a resposta deve ser exibida. Bom, de volta à lei aí, vamos ver. Observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada em órgão de imprensa escrita. Olha lá, o pedido deve ser instruído com um exemplar da publicação e também o texto para a resposta. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, no mesmo espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. E vai ser divulgado em até 48 horas após a decisão. Ou tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que circular. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita
no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo das 48 horas. Se a ofensa for produzida em dia e em hora que inviabilizem o seu reparo dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, aí a Justiça Eleitoral determina a imediata divulgação da resposta, claro. O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência dessa distribuição, para que fique clara que a resposta foi divulgada e que a resposta atingiu o mesmo público, ou um público semelhante, né? Foi capaz de atingir um público semelhante ao da ofensa. Então vamos lá recapitular. Na imprensa escrita, você tem 72 horas para pedir o direito de resposta. Você, junto ao pedido, faz anexar o conteúdo da ofensa. Então, um exemplar do jornal, um exemplar da revista, com a matéria, com o comentário que lhe foi ofensivo, e o texto da sua resposta. Veja, não pode ser que a resposta seja publicada de uma maneira diferente do destaque que foi dado para a ofensa. Não pode ser que um jornal te ofenda em primeira página e te dê como direito de resposta um canto de página num suplemento desse jornal que ninguém nem lê, entende? Também não pode ser o seguinte, que ele te ofenda na edição de domingo, que tem a maior tiragem, que é o jornal mais lido, o dia mais lido desse jornal, e publique a tua resposta na terça-feira, publique a tua resposta na quinta-feira. Não faz sentido isso. A resposta tem que ter o mesmo destaque, tem que ter os mesmos caracteres, tem que ter os mesmos elementos de realce da ofensa e publicado em até 48 horas da data da decisão. Fernando, o problema é o seguinte, a decisão saiu segunda-feira, terça-feira completa 24 horas, quarta-feira completou as 48 horas. Só que é o seguinte, eu estou falando de uma revista que não circula na quarta-feira, ela só vai circular no final de semana. Então, perfeito, no final de semana ela vai ser exibida. Não, Fernando, o problema é o seguinte, ó, a ofensa foi feita no domingo. E aí é o seguinte, se passar as 48 horas da data da decisão, o jornal vai publicar a minha resposta na quinta-feira, vai publicar a minha resposta na sexta-feira. E eu queria que ela fosse publicada no domingo, que é o mesmo dia da ofensa, que vai atingir um público mais parecido com aquele que foi atingido pela ofensa. Pois bem, você tem o direito de pedir, de exigir do veículo de comunicação que ele publique a sua resposta no mesmo dia da semana que correspondeu ao da ofensa. Bom, de olho no quadro, esse daí é o pedido de direito de resposta na imprensa escrita. Se eu estou falando de rádio e televisão, mas não é do horário eleitoral gratuito, é da programação normal das emissoras de rádio e TV, a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, notifica imediatamente o responsável pela emissora para que entregue em 24 horas, sob as penas do Código Eleitoral, certo? Cópia da fita de transcrição, que será devolvida depois da decisão. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em igual tempo ao da ofensa, viu? Agora, porém, nunca inferior a 1 minuto. Isso aqui eu preciso destacar com você. Vamos lá. O tempo que nós temos para pedir a resposta quando a ofensa foi feita no rádio e na TV, fora do horário eleitoral gratuito, certo? Mas foi feita no rádio e na TV, é o de 48 horas. Aí a Justiça Eleitoral vai decidir. Depois que a Justiça Eleitoral decide, em 48 horas, a minha resposta deve ser publicada. Agora preste muita atenção. É possível que em menos de 1 minuto eu lhe dirija uma ofensa no rádio ou na televisão. Mas a Justiça Eleitoral considera que o tempo mínimo
para o exercício do direito de resposta no rádio e na televisão é de 1 minuto. Ó, em 10 segundos eu consigo ofender alguém. Em 10 segundos eu sou capaz de dizer o seguinte: a fulano é um ladrão, é um bandido salafrário. Pronto. Mete a mão em dinheiro público e por isso não pode ser eleito. Eu posso dizer isso em 10 segundos. Agora, como é que o fulano que acaba de ser ofendido vai se defender nos mesmos 10 segundos? Não, eu não sou ladrão, eu não meto a mão em dinheiro público, eu mereço ser eleito. Não dá para ser assim o direito de resposta, não é sério desse jeito. Então a Justiça Eleitoral considera o seguinte: no rádio e na TV, 1 minuto é o tempo mínimo de exibição do direito de resposta. É evidente que se você usa mais de 1 minuto para ofender, o tempo do direito de resposta será rigorosamente igual ao tempo da ofensa, mas nunca menos do que 1 minuto. Bom, no horário eleitoral gratuito, olha lá o inciso 3º. O ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. A mesma lógica. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. Eu não posso usar o direito de resposta para tratar de outro assunto. É para responder. Faça-me o favor, né? Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para sua complementação. Deferido o pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos devem ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. O meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. Então vamos lá. A ofensa foi no horário eleitoral gratuito, 24 horas para pedir o direito de resposta. Aí a Justiça Eleitoral deferiu a você o direito de resposta. Comunicado da decisão, você tem 36 horas para levar lá a sua resposta, né? Para ser exibida no programa eleitoral gratuito imediatamente seguinte. Cuidado com um detalhe importante. Aqui também o direito de resposta tem prazo mínimo de 1 minuto. Só que eu não sei se lembram, comentei com vocês, quando a gente estava discutindo o horário eleitoral gratuito, que aqui em Fortaleza nós tivemos um caso de candidato que teve apenas 7 segundos de programa eleitoral gratuito. Em 7 segundos ele consegue chamar um adversário de ladrão. Mas esse ladrão, ganhando o direito de resposta, vai poder usar 1 minuto para exercer o seu direito de defesa. 1 minuto. Bom, mas só acontece que o candidato ofensor tinha 7 segundos de programa. Pois bem, eu vou descontar tantos 7 segundos quantos sejam aqueles necessários para completar 1 minuto de direito de resposta. Você já imaginou um negócio desse? Esse cara vai perder aí quase 9 programas eleitorais só com a resposta do seu adversário. Bom, e na internet, como é que fica a situação? Está aqui, propaganda eleitoral na internet. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica. A divulgação da resposta dar-se-á tudo rigorosamente igual, os mesmos elementos de realce, os mesmos caracteres, os mesmos tamanhos, em até 48 horas após a entrega da mídia com a resposta do ofendido. A resposta vai ficar disponível para acesso pelos usuários por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. E os custos, da veiculação da resposta, claro, correm por conta do responsável pela propaganda original. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta vai ser divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo que não seja, a não ensejar uma tréplica. Então a Justiça Eleitoral vai exercer aí algum grau de controle sobre essa resposta. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta, claro, cabe recurso às instâncias superiores em 24 horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo, nas mesmas 24 horas a contar da notificação. A Justiça Eleitoral deve proferir as suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando aí o disposto nas alíneas D e E do parágrafo 3º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas do Código Eleitoral. Olha lá, Justiça Eleitoral profere as decisões no prazo de 24 horas. Agora, com o cuidado do inciso 3º do parágrafo, das alíneas D e E do parágrafo 3º. Volta lá. Aqui ele, ó. Parágrafo 3º, inciso 3º D e E. Deferido o pedido de resposta, a emissora geradora, o partido e coligação devem ser notificados. E aí a propaganda em 36 horas deve ser exibida. Volta mais. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 mil a 15 mil UFIR e duplicada em caso de reiteração da conduta. Caso a decisão de que trata o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciar a alocação de um juiz auxiliar. Então, eu separei aqui para você, um quadro em que é possível a gente estabelecer uma comparação. Vamos lá. Eu estou falando que o meio de comunicação que gerou a ofensa foi o horário eleitoral gratuito. Nessa hipótese, você tem 24 horas para pedir o direito de resposta. O prazo para o julgamento do pedido tem que julgar em 24 horas, mas não pode exceder 72 horas, 72 horas é o máximo. Se em 24 horas ele não for processado e julgado, tem que vir aí em 72 horas um juiz auxiliar, que é para que o processo seja julgado. Esse prazo das 72 horas para o julgamento do pedido é igual, repara, para todos os meios de comunicação. Mas o prazo para pedir, isso daqui muda. Se foi na programação normal de rádio e TV, 48 horas. Na imprensa escrita, 72. Na internet, a qualquer tempo, ou em 72 horas. Só que esses 72 horas está com um asterisco, tá vendo? Porque nesses outros casos, 24, 48 e 72 horas, tem como referência a data em que a ofensa foi publicada. Aqui essas 72 horas é da data de retirada da ofensa. Bom, prazo para publicar minha resposta. Horário eleitoral gratuito é no programa imediato a entrega da mídia contendo a resposta. Na programação normal do rádio e TV, 48 horas. Na imprensa escrita, 48 horas. Na internet são 48 horas, mas são 48 horas também da data de entrega da resposta. Na internet e na imprensa escrita, a resposta deve usar o mesmo veículo, o mesmo espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. Só que na internet, repara bem, a resposta vai ficar no ar pelo dobro do tempo utilizado na ofensa, pelo dobro do tempo. Bom, no rádio e na televisão, tempo igual ao da ofensa, mas nunca, nunca, nunca um tempo que seja inferior a 1 minuto. 1 minuto é o tempo mínimo
para o exercício do direito de resposta no rádio e na televisão. Fechado? Olha, no nosso próximo vídeo, nós vamos conversar com você sobre propaganda eleitoral que é proibida, seja antes ou no dia da eleição. Propaganda eleitoral criminosa, propaganda eleitoral proibida. Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Um abraço.